Capítulo 23. Torne-se o mestre do conteúdo. Não importa o quanto a tecnologia o auxilie na construção de sua rede, não importa a quantidade de informações que você compile, o avanço em direção aos seus sonhos vai se chocar contra a parede se você não conseguir construir confiança. Para construir confiança online, além do círculo limitado de pessoas com as quais você pode interagir pessoalmente, você precisa encontrar uma maneira de revelar sua humanidade em bits e bytes, e fazê-lo de maneira tão eficaz que possa se conectar com alguém, mesmo que esteja transmitindo a partir do espaço sideral. Isso pode ser feito, e já foi feito. Chris Hadfield é um astronauta canadense que encerrou sua missão na Estação Espacial Internacional em 2013, quando a atenção da mídia estava voltada para iniciativas comerciais no espaço, como a Virgin Galactic, de Richard Branson. Ninguém estava prestando atenção, até que Hadfield começou a tuitar sobre sua experiência pessoal na vida cotidiana na estação espacial. Um vídeo popular mostrou como é chorar no espaço. Ele alcançou ainda mais destaque e fez as pessoas chorarem na Terra quando tuitou links para um vídeo de música em gravidade zero, no qual ele interpretava Ziggy Stardust, de David Bowie. Até Bowie lhe deu um high five virtual, retuitando no Twitter. Havia outros 5 astronautas que estavam lá com ele. Eu não saberia dizer o nome de nenhum deles. O que estamos discutindo é o conteúdo, o verdadeiro veículo para construir confiança online. O conteúdo é como as pessoas passam a conhecer quem você é, o que você representa, o que deseja, o que pode oferecer, se é interessante, etc. Artigos, posts em blogs, perfis, atualizações de status. Cada bit e byte produzido e associado ao seu nome se acumula. A web não se trata mais apenas do presente, daquele motorista maluco ou daquela refeição deliciosa. À medida que compartilhamos mensagens, fotos e atualizações, estamos construindo um rastro de dados sobre nossas vidas e histórias online. Agora podemos contar histórias não apenas sobre o que está acontecendo hoje, mas também sobre onde estivemos, o que compartilhamos e o que pode acontecer no futuro. Aqueles que descobrirem a melhor maneira de reunir todos esses bits e bytes e o fizerem pelos canais certos no momento certo, criarão as redes mais amplas e produtivas, gerarão as melhores oportunidades e estarão mais preparados para pivotar suas carreiras, caso seja necessário. A álgebra da confiança. Produzir conteúdo que atraia leitores e construa confiança requer que você adote e comunique os mesmos valores centrais que o ajudam a construir relacionamentos no mundo físico. Eis minha fórmula: generosidade mais vulnerabilidade mais responsabilidade mais sinceridade igual a confiança. Muitas pessoas cometem o erro de pensar que seu conteúdo online deve mostrar apenas o quão são perfeitas. O quão perfeitas, inteligentes e bem arrumadas são. Elas acreditam que a confiança que as pessoas terão nelas será determinada pela capacidade de reunir as credenciais certas ou ter uma ótima foto com a blusa ou a camisa da cor certa. Claro, essas coisas podem ajudar, mas não vão muito longe. Há algum tempo, fui a um estúdio e gravei vários vídeos para uma série de aulas online. Estava penteado, tinha maquiagem, iluminação,
meu melhor terno, tudo, menos uma estante de livros com aparência importante atrás da minha cabeça. Eu queria mostrar que era um especialista, certo? Bem, quando assisti ao vídeo, percebi que o maquiador, ao tentar cobrir uma espinha com maquiagem, me transformou em um figurante do programa Jersey Shore. Eu estava laranja. Acabamos refazendo o vídeo às pressas no meu escritório, onde talvez a iluminação não fosse a melhor, mas eu estava relaxado e natural, e não estava laranja. Os vídeos ficaram ótimos. A mensagem aqui não é que as pessoas laranjas não são confiáveis. A questão é: quanto mais verdadeiro você for, mais as pessoas confiarão que está dando a elas informações úteis. É melhor ter algumas arestas a serem polidas do que ser polido em um brilho sem graça. Portanto, se você tentou criar uma identidade online que mostre você como um jogador tranquilo e bem relacionado e se sentiu desesperado ou achou que estava sendo falso, relaxe e tente algo novo. Explore a honestidade radical. O guru das finanças e espiritualidade James Altucher é um cara que transformou suas imperfeições em um império de conteúdo. Altucher não é calmo, conectado ou polido. Na verdade, seu currículo é um portfólio de falhas surpreendentes. Sua aparência está mais para Wall Street do que para Occupy Wall Street. Se esse movimento contratasse um cara de TI. Acima de tudo, o que Altucher diz inevitavelmente irrita alguém. Muitas vezes, muitas pessoas. Esses supostos deméritos, na verdade, ajudaram Altucher a construir uma tribo leal de centenas de milhares de leitores de seu blog. Ele abriu portas para as pessoas que vão desde o super secreto gestor de fundos Stephen Cohen até Jim Cramer, do Mad Money. Construiu relacionamentos duradouros e inimigos ardentes, reinventou a si mesmo e sua carreira em várias indústrias, ganhando e perdendo centenas de milhões de dólares muitas vezes. Altucher começou com um blog que servia para demonstrar seu conhecimento como analista da indústria financeira. Ele compartilhava artigos sobre ações, finanças e economia. O tráfego era fraco, então, cerca de um ano depois, ele adotou uma abordagem diferente. Comecei a ser honesto. Honesto em relação aos meus medos, preocupações, fracassos do passado. E tive alguns fracassos enormes. E o tráfego do meu blog deve ter aumentado, e não estou exagerando, em 20.000%. Apenas por ser honesto. Todos os dias as pessoas me ligavam trazendo oportunidades. Alguns dos posts mais populares de Altucher incluem: quero que meus filhos sejam viciados em drogas. Sobre ter paixão. 3 histórias sobre bilionários. Sobre dinheiro e felicidade. Estou completamente humilhado pelo yoga. Sobre participar de um retiro de yoga com sua esposa praticante. E como ser um perdedor eficaz. Sobre ser expulso da escola de pós-graduação. Você não precisa adotar uma abordagem de choque e pavor para construir uma audiência de confiança. No entanto, precisa encontrar sua própria versão de conteúdo autêntico, baseado em valores que são unicamente seus e impregnado com as características cruciais de generosidade, vulnerabilidade, responsabilidade e sinceridade. Muitas pessoas acreditam erroneamente que mostrar apenas seus sucessos é a única ou melhor maneira de estabelecer credibilidade. Altucher diz que essas pessoas têm medo.
Você sente que, se eu disser que perdi dinheiro, que perdi minha esposa ou que chorei em um determinado dia durante a crise financeira, as pessoas não vão mais me respeitar. As pessoas não vão mais me respeitar. Elas não vão mais querer fazer negócios comigo. Isso não é verdade, diz ele, porque, afinal, é a sua humanidade que faz as pessoas quererem ouvi-lo. E é seu reconhecimento de que você também é humano que faz com que confiem em você em relação a tudo ou mais. Muitos de seus concorrentes são desonestos na maior parte do tempo. Isso não significa necessariamente que eles estejam mentindo. Isso significa apenas que seus limites são rígidos, diz Altucher. Se você ultrapassar esses limites e for realmente honesto com seus colegas, concorrentes ou potenciais clientes, de repente você superará a concorrência. Todo mundo sabe que este é você. Nas relações humanas analógicas, o medo gera o risco de evasão, o que significa ser generoso, franco, mostrar responsabilidade, encarar alguém diretamente, se entregar de alguma forma a outra pessoa e, assim, correr o risco de rejeição. No mundo online, o bom conteúdo tem os mesmos riscos: embaraço, rejeição, etc. Mas também o mesmo potencial de recompensas: conexão, alegria e até amor. Seu desafio é mostrá-lo sem medo. Aqui estão algumas ideias sobre como impregnar seu conteúdo com essas qualidades que fazem a conexão humana florescer. Generosidade. A generosidade online é a disposição para dar e receber. É também uma generosidade de espírito, de estar disposto a participar, ouvir e compartilhar suas melhores ideias. A generosidade é, como sempre, uma ótima maneira de fazer alguém passar da indiferença para o interesse. Junte-se às conversas antes de iniciá-las. Quando Gary Vaynerchuk, o agora famoso guru das redes sociais por trás da WineLibrary.tv, decidiu que iria usar o Twitter para promover a loja de vinhos de sua família, ele não se registrou e começou a gritar com 10 tweets por dia sobre o quão maravilhosos eram seus vinhos Chardonnay. Em vez disso, ele procurou conversas em andamento sobre vinho e juntou-se a elas. Ele compartilhou seu entusiasmo com outros amantes de vinho, como eu, foi prestativo sempre que pôde e aprendeu muito sobre o interesse das pessoas que já estavam tweetando sobre vinho. Dessa forma, ele atraiu seguidores que ficaram entusiasmados em clicar nos links para seus vídeos. Os próprios vídeos irradiavam a personalidade despretensiosa e efervescente de Gary. Aqui estava um cara divertido de assistir, fazendo as coisas à sua maneira. Milhões de dólares em negócios e vários livros campeões de vendas depois, Gary ainda continua sendo o mesmo, embora ele fale com mais frequência sobre mídias sociais nos dias de hoje do que sobre vinho. Espero que ele ainda esteja bebendo. Fale em uma linguagem que importa. A atenção é o recurso escasso pelo qual todos competimos nos dias de hoje. Conforme a corrente de informações passa rapidamente, temos um piscar de olhos para incentivar alguém a clicar em nós em vez dos muitos outros links que aparecem antes e depois dos nossos. A clareza, eficiência e eficácia com que você comunica quem é e por que é relevante são as chaves para expandir seu reconhecimento, aumentar sua influência e atrair atenção. Ter ótimas ideias e um ótimo produto não são suficientes.
Pegue o livro de dietas The Moderate Carbohydrate Diet, por exemplo. Já ouviu falar? Provavelmente não. Apesar de suas boas ideias, pelo menos no que diz respeito ao gênero de dietas, o livro foi publicado sem grande impacto. Ao ser reformulado como The South Beach Diet, o livro se tornou um fenômeno cultural. As mensagens que você envia ao mundo precisam estar numa linguagem que importa. Diga às pessoas como você está resolvendo um problema que elas já sabem que têm. Colocar-se no lugar do seu leitor e atender às suas necessidades é generosidade, e também fará com que você seja lido. Todo título é uma proposta. Mais uma vez, se você acredita que seu conteúdo tem valor para as pessoas, e isso deve ser sua primeira regra para o conteúdo, a generosidade significa pensar cuidadosamente sobre como tornar esse valor imediatamente claro. Caso contrário, as pessoas o ignorarão. Pense no e-mail. Quando você envia uma mensagem, você sabe o quão importante ela é. Para você. Mas para a pessoa do outro lado, é apenas uma das dezenas que ele ou ela recebeu naquele dia. Sem nada para distingui-la, exceto uma coisa, se você a fizer bem: a linha de assunto. Em seu livro Vender é Humano, Dan Pink nos diz que as melhores linhas de assunto provocam uma das duas necessidades humanas: utilidade ou curiosidade. Ou elas declaram claramente a utilidade, como ajustar suas linhas de assunto de e-mail e ser lido, ou criam um mistério intrigante que a leitura resolverá. Você não vai acreditar no que fiz para que meu e-mail fosse lido. E, a propósito, certifique-se sempre de que seu conteúdo cumpra a promessa do título. Não há nada de generoso em oferecer algo que não é real. Dê vida aos seus tweets. A janela de atualização de status do Facebook costumava perguntar: o que você está fazendo agora? Eu sempre achei isso terrível. Uma ótima maneira de incentivar mensagens chatas. Estou no parque com o cachorro, estou comendo um sanduíche de queijo grelhado, estou assistindo Law and Order. Esses tipos de tralha inúteis das redes sociais. Mesmo se formos amigos, esse conteúdo não causa impacto. Dan Pink chama esses tweets de "eu agora" e diz que eles estão entre os 3 tipos de tweets de classificação mais baixa, ao lado de reclamações pessoais, "meu chefe está sendo um idiota" e amabilidades. Olá, mundo! A melhor pergunta seria: o que chamou a sua atenção? Há uma utilidade sutil nessa mudança. E assim que você a fizer, começará a ver o seu conteúdo sendo compartilhado e comentado. Portanto, você não está postando no cinema. Você está postando "assistir ao novo filme com Will Ferrell. Foi hilário. Imperdível." Agora você está fornecendo algo útil, um julgamento de valor. É ainda melhor quando você também pode fornecer um link se eles quiserem se aprofundar. Dê a eles um artigo, um trailer de filme, uma resenha de restaurante, algo que permita uma comunicação com mais de 140 caracteres. Apresente algo novo e dê a eles uma ação. Hoje, a janela de atualização de status do Facebook se tornou: no que você está pensando? Um grande passo, sem dúvida, baseado em dados, na direção certa. Ainda assim, eu gosto mais do meu. O que chamou a sua atenção? Vá em frente, tweete algo agora. Sempre que possível, crie em conteúdo. Kit.
Quero começar um blog, mas não sei sobre o que escrever. Se você acha que o processo criativo começa com você, uma tela em branco e uma xícara de café, está criando dificuldades para si mesmo. As melhores ideias vêm de olhar ao seu redor e perguntar constantemente: como posso ser útil para as pessoas? E logo envolvê-las sempre no processo de criação. Pegue o popular podcast Grammar Girl, criado por Mignon Forgetti, que eu já destaquei em uma newsletter anterior. Mignon trabalhava como editora de textos e via os mesmos erros repetidamente. Seus colegas, como muitos de nós, nunca haviam aprendido regras básicas de gramática. Ela viu uma necessidade e foi adiante, gravando seus 3 primeiros podcasts em uma semana e rapidamente mudando para um formato em que os fãs faziam perguntas. Poucos meses após o seu lançamento em julho de 2006, o podcast Grammar Girl era o download educativo mais popular no iTunes. Convidar outras pessoas para a cocriação lhes dá a oportunidade de fazer parte de algo, um esforço comunitário. Você ficaria surpreso com o quanto isso é gratificante. Na verdade, acho que é metade da razão pela qual plataformas de crowdsourcing como a Kickstarter têm tido tanto sucesso. Além disso, a cocriação aumenta a probabilidade de o produto final ser algo de interesse para a sua audiência. Afinal, eles ajudaram a criá-lo. Recebi um e-mail hoje de um cara que está escrevendo um programa de treinamento para ajudar autores a promoverem seus livros. Ele está começando o processo perguntando à sua audiência o que eles querem. Ajuda na escrita? Ajuda na promoção? Ajuda nas vendas? Claro, é uma pesquisa, mas o histórico dele, criado por meio de seu conteúdo e acompanhamento ao longo do tempo, me diz que ele realmente usará as informações para criar algo excelente. Ele vai decidir o que escrever com base no que eu disser? Claro que vou responder. E também vou comprar. Lembre-se, quando se trata de cocriação, nunca foi tão importante como agora que você leve isso adiante. Veja a responsabilidade abaixo. Você não pode envolver os esforços e a paixão das pessoas e depois desistir de repente. Vulnerabilidade. Não é fácil ter coragem para ser vulnerável pessoalmente. Mas pelo menos se você fizer papel de bobo, o momento passa rapidamente. Tornar-se vulnerável online parece ainda mais arriscado. Não deixe que isso o impeça. Pense assim: a última coisa que você deseja em um mercado competitivo é ser substituível. Você precisa ser unicamente você, por definição, insubstituível. E a única maneira de fazer isso é correndo o risco de se mostrar. Tente misturar as coisas. Uma maneira fácil de explorar a vulnerabilidade é misturar suas mensagens pessoais e profissionais. A maioria das pessoas usa o Facebook para os amigos e o LinkedIn para os contatos profissionais e não mistura muito os dois. Embora eu não seja fã dessa separação rígida, mesmo que essa abordagem faça sentido para você, você ainda pode misturar as mensagens. Por que seus familiares e amigos não gostariam de saber como está o seu trabalho? Desde que você o torne interessante. Os contatos pessoais são uma ótima fonte de conselhos profissionais, apoio e até oportunidades. Misture anedotas com utilidade. Você pode misturar o pessoal e ainda fornecer informações úteis. Penelope Trunk, blogueira muito popular, empreendedora e autora de Brazen Careerist, costuma comentar em suas postagens que seu editor,
Nota: envolver um editor não é má ideia. Não permite que ela publique algo que não tenha utilidade para seu público principal. Pessoas que estão tentando melhorar suas carreiras. Ela pode escrever 500 palavras sobre como educar os filhos em casa ou sobre os porcos na fazenda de seu marido, mas acabará fornecendo uma pepita útil sobre como melhorar sua produtividade ou encontrar um emprego melhor. Assuma seus fracassos publicamente. Ser aberto sobre o fato de que cometeu erros mostra às pessoas que você não tem nada a esconder. Além disso, se todos nós admitíssemos nossos fracassos, poderíamos parar de perpetuar a ilusão paralisante de que os ultra bem-sucedidos alcançam esses status apenas tendo sucesso repetidas vezes. Não, eles chegaram lá falhando muitas e muitas vezes, em experimentos cada vez mais ambiciosos, até que finalmente conseguem e têm sucesso em grande estilo. Portanto, seja corajoso o suficiente para expor tudo, o que deu certo e o que não deu, com suas percepções sobre o porquê e como corrigir da próxima vez. E veja como as pessoas lhe dão atenção. Elas confiarão em você por causa de sua experiência e honestidade. Faça caretas para a câmera. A menos que você seja Charles Dickens, é muito mais fácil dar às pessoas uma visão autêntica de quem você é e do que você valoriza com uma câmera do que com palavras. Basta rolar pelo seu feed de notícias e você logo perceberá que as postagens com fotos são aquelas que chamam a atenção e têm um impacto emocional. No que diz respeito às suas fotos, não há nada de errado em um pouco de vaidade. Lembre-se, eu moro em Los Angeles, não sou imune para dizer o que você deve permitir ou excluir do seu perfil. No entanto, não seja um daqueles que desmarcam todas as fotos a ponto de todas as imagens encontradas de você serem exatamente na mesma pose, com a mesma expressão de olhar para a câmera. Dedique um tempo às fotos do seu perfil, que são de longe o bem mais valioso na sua página. Da sua página. Você precisa de uma foto profissional? Se você puder pagar um bom fotógrafo, vá em frente. Caso contrário, não se preocupe. A foto de perfil mais bem-sucedida no LinkedIn é uma imagem nítida e vívida de sua cabeça e ombros que transmita vida e energia. Peça a opinião de amigos. Nem sempre reconhecemos a foto perfeita quando a vemos. Conheço um cara que é um respeitado agente literário e um pai maravilhoso que trabalhou duro para ser excelente em ambos. Por um tempo, se você visitasse o perfil dele no LinkedIn, encontraria uma foto dele esquiando com o filho. Quando você percorre página após página de fotos de rosto no LinkedIn e, de repente, se depara com uma que dá uma visão da vida por trás do currículo, isso realmente causa um impacto. Enquanto, no caso do meu amigo agente, o conteúdo do perfil dele mais do que estabeleceu sua credibilidade profissional. Obviamente, sua indústria e cultura de trabalho afetam o que você pode fazer. Craig, um cara engraçado que costumava administrar o setor de tecnologia da Ferrazzi Greenlight, até hoje tem como foto de perfil no LinkedIn uma imagem dele com óculos escuros inclinado em uma cadeira tocando guitarra e gaita ao mesmo tempo. E agora ele trabalha nas Nações Unidas. Felizmente, para o Craig, os geeks de tecnologia são criaturas raras que parecem celebrar a não conformidade no trabalho e em qualquer outro lugar. Dê uma olhada nas fotos das pessoas que trabalham no campo em que você atua
ou deseja atuar? Avalie o nível de normalidade e encontre uma maneira elegante e idiosincrática de se destacar. Aliás, o Craig pode ter sido um pouco excêntrico, mas provavelmente foi o funcionário mais querido que já tivemos na empresa. Responsabilidade. A responsabilidade vai além de cumprir promessas e fazer com que outros façam o mesmo. Também se trata de assumir uma posição ousada e permanecer no curso, enfrentando críticas e medos. Sem a responsabilidade, a generosidade, a franqueza e a vulnerabilidade perdem rapidamente sua eficácia. Mas o que significa ser responsável quando se trata do seu conteúdo? Torne-se o seu próprio editor-chefe. A consistência ajuda a atrair leitores. É por isso que você deve pensar como um editor-chefe ao criar suas postagens online. Crie um calendário editorial que defina o tipo de conteúdo que você postará e quando o fará. Você rapidamente perceberá que dar alguma estrutura aos seus esforços facilita ser responsável pelos planos de comunicação por meio das redes sociais. Tente também criar seu próprio slogan, por falta de uma palavra melhor. Uma marca de conteúdo definida pela coisa que você faz e que ninguém mais faz. Por exemplo, há um cara chamado Noam Skelling, cujo produto era criar um crânio por dia e postar fotos deles em schooladay.blogspot.com. Ele se comprometeu a fazer isso por um ano inteiro. Comecei fazendo um crânio de papel laranja em 4 de junho de 2007 e postando-o dizendo: "Vou fazer um crânio por dia por um ano." Ele escreveu em seu blog: "Eu fiz meu 365º crânio em 2 de julho de 2008 e até postei um crânio extra no dia seguinte, já que era um ano bissexto." O trabalho de Skelling pode parecer estranho ou criativo, dependendo do seu gosto. Seja qual for a opinião, o projeto se transformou em 2 livros publicados e atraiu um grande número de fãs leais, muitos dos quais são potenciais clientes para a empresa de design e consultoria socialmente responsável de Skelling, a Another Limited Rebellion. Abordagens mais convencionais incluem newsletters semanais, mensais ou trimestrais, usar a sexta-feira como um dia para mencionar pessoas que você gosta no Twitter, ou listas anuais de top 10, cujo conteúdo é totalmente definido pela sua paixão. Mantenha suas identidades em sintonia. A internet é um ótimo espaço para exploração, experimentação e até aspiração. Como Chris Brogan disse uma vez para mim: tente redigir seu perfil no LinkedIn para o emprego que você deseja ter, não para o que você tem atualmente. Mas a liberdade criativa nesse mundo, onde imagem e identidade parecem tão maleáveis, também podem levar à confusão e até a erros. Se você fosse um membro da minha lista de e-mails em 2010, você teria acordado um dia com um e-mail com este título: 6 coisas que você pode aprender com o meu fracasso de marketing. Na época, eu estava no meio de um dos meus próprios experimentos digitais, um programa de aprendizado online chamado Academia dos Mestres dos Relacionamentos, que mais tarde se tornou o My Greenlight. Hoje, todas as lições desse programa foram processadas e renasceram em um aplicativo que estou muito animado, chamado Expert Habits. Este era um território novo e emocionante para mim, uma nova extensão da minha marca e um novo modelo de negócios, um produto de consumo.
Até então, meu negócio estava inteiramente focado em consultoria e palestras. Tínhamos trabalhado duro no programa e, quando chegou na hora de vendê-lo online, sentimos que precisávamos de alguma ajuda. Recorremos a dois caras que eram bem vistos na comunidade de marketing de informações online, e eles começaram a criar uma campanha que incluía uma série de e-mails que eles enviariam para suas próprias listas extensas de e-mails e para a minha. Quando minha equipe viu os e-mails que eles escreveram, eles sabiam que estavam completamente fora de sintonia com o Kate, com o qual os fãs da minha newsletter estavam acostumados, que era praticamente a mesma pessoa que você conheceria pessoalmente. Além disso, eu nunca havia feito uma venda direta a eles, exceto pela promoção ocasional de um livro. A newsletter era toda sobre generosidade, retribuindo aos fãs que compraram meu livro e vieram aos meus eventos, dando dicas e atualizações sobre o meu trabalho. Então, nós resistimos, pedindo mudanças, mas esses caras super espertos do marketing nos disseram que nós não entendemos. Os e-mails foram projetados e testados e tinham uma psicologia cuidadosamente calibrada. Mudanças levariam a menos vendas, eles nos disseram. Então, enviamos os e-mails como estavam, mais ou menos. Afinal, não queríamos que nossa campanha fracassasse. Depois, recebemos algumas reclamações e feedbacks negativos, mas a coisa toda pareceu resolvida. Então, um dia, eu estava falando em um evento. Dois fãs vieram falar comigo e depois compartilharam sua preocupação pessoal. Eu pude sentir a decepção deles em relação aos e-mails. Uma senhora disse que o livro Who's Got Your Back salvou sua vida e ela sentiu que precisava vir me ver pessoalmente para entender qual era a verdade. Eu era o cara que mostrava às pessoas como baixar a guarda e deixar as pessoas entrarem, ou o vendedor insistente nos e-mails no estilo compre agora ou se arrependa depois. Doeu. Acredite em mim, este não foi um momento confortável. No final das contas, você precisa lembrar que essa projeção, essa coleção de bits e bytes não é separada de você. É você, pelo que o mundo sabe. Portanto, sua experimentação, explorar um aspecto particular da sua personalidade ou uma nova paixão, nunca deve se distanciar muito de como você está disposto a se representar na vida real. Da mesma forma, quando as reviravoltas da vida mudam fundamentalmente quem você é, às vezes você precisa remodelar ativamente seu registro online, atualizando perfis e páginas sobre e enviando mensagens para seguidores, para voltar a pôr as duas identidades em sincronia. O que está em jogo é a sua integridade. Depois de se projetar no espaço público, digital ou real, e especialmente se você emergiu como um líder, as pessoas investem em você com base em todo o seu conteúdo anterior. Você deve ser responsável por isso. E quando isso muda, e com certeza vai mudar, informe-os suavemente e com respeito. Aqui estão algumas considerações sobre a responsabilidade da identidade. Um novo negócio, um novo canal ou novos conselheiros não podem significar novos valores. Quanto mais velho eu fico e quanto mais sucesso vou obtendo, mais acredito plenamente que vencemos quando realmente acreditamos no que estamos vendendo. Produtos, ideias, e nos orgulhamos de uma maneira da qual nos apresentamos. Dito isso, a coisa mais difícil sobre a autenticidade é que ela exige que você saiba quem você é e no que você se importa
e faça o seu melhor para ser fiel a isso. Certamente, isso requer um bom grau de introspecção para ter essa clareza, especialmente porque quem somos é fluido. O tempo nos muda, mas você não pode deixar que suas ações sejam determinadas pela conveniência ou pela opinião popular. E é muito mais provável que você seja influenciado negativamente se não estiver constantemente se avaliando e avaliando suas crenças. Não existem desculpas. Como meu treinador de wrestling, o Sr. Brown, costumava dizer, há dois tipos de pessoas neste mundo: aqueles que inventam desculpas e aqueles que cumprem as tarefas. Não há desculpas. Você é 100% responsável por tudo que leva o seu nome. Deixe claro as regras dos seus relacionamentos e siga-as sempre. O pai do marketing baseado em permissão, Seth Godin, me disse anos atrás que eu estava fazendo um desserviço ao não retribuir mais aos meus leitores. Eu realmente tentei seguir esse conselho, que acredito ter sido bem resumido neste post do blog dele. Para obter permissão, para comercializar algo para alguém, você faz uma promessa. Você pode prometer uma newsletter e falar comigo por anos. Pode prometer um feed RSS diário e falar comigo a cada 3 minutos. Pode prometer um pitch de vendas todos os dias, mas a promessa é a promessa até que ambos concordem em mudá-la. Você não assume que só porque está correndo a presidência ou chegando ao final do trimestre ou lançando um novo produto tem o direito de quebrar o acordo. Não, não tem. Quando você errar, assuma a culpa. Por que tantas pessoas insistem em negar quando são pegas cometendo um erro? Em vez disso, assuma a responsabilidade. Peça ajuda e tome medidas para corrigir seu rumo. Sinceridade. A autenticidade, a apresentação da verdade de forma crua, não é apenas rara, é extremamente valiosa. É a essência da liderança, vendas, marketing, praticamente qualquer disciplina envolvida em motivar as pessoas a fazerem algo. Sinceridade não se trata apenas de dizer a verdade, mas de fazê-la como um hábito. No momento arriscado e fluido em que sua opinião pode ter o maior impacto. Diga o que ninguém mais diria. Aqueles momentos mágicos em que as pessoas são publicamente e descaradamente sinceras ressoam como um tiro. No caso do roteirista John Olson, a sinceridade criou algo mais próximo de uma explosão atômica. Olson publicou um artigo na Village Voice chamado "Não vou ler a do seu roteiro". Retirei o palavrão aqui. O artigo era um desabafo que ele escreveu em uma tarde depois que um amigo de um amigo pediu a ele para ler a sinopse de um roteiro e depois ficou irritado quando ele não gostou. Em algumas milhares de palavras dolorosamente honestas, Olson deu voz a um sentimento que todos em Hollywood, uma cidade não conhecida por sua sinceridade, haviam reprimido de forma educada e delicada. E-mails de agradecimento inundaram sua caixa de entrada. As pessoas queriam conhecê-lo, trabalhar com ele, ler outras coisas que ele tivesse escrito. Claro, ele também recebeu muitas críticas. Mas, no final das contas, o artigo lhe rendeu mais reuniões com pessoas importantes do que o roteiro que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. As pessoas anseiam por autenticidade. Em todos os lugares que você olha hoje, alguém está mentindo sobre algo, alguma organização está escondendo a verdade, alguma pessoa não está sendo honesta. Há escassez de autenticidade em nossa cultura. Tantas pessoas são mentirosas,
Elas mentem para si mesmas, mentem para seus amigos, mentem para seus cônjuges, clientes, colegas. Que, se você se tornar uma em 1000 que é realmente honesta, então você se destacará, escreve Altucher. E quando você se destaca, encontrará sucesso, encontrará dinheiro, encontrará felicidade, encontrará saúde. Quando você torna a honestidade um hábito, a controvérsia nunca está longe. Mas para cada pessoa que alguém como Altucher ou Olson tenha afastado, outras 10 são atraídas. Magnetismo não é o único valor da honestidade. O nível de transparência que esses caras trazem para seus empreendimentos garantem que eles estejam sempre recebendo um bom feedback. Crie imediatismo virtual. Uma vez estive em um evento muito formal em que uma mulher em um painel estava participando via videoconferência de seu escritório em casa devido a um voo cancelado. Chegamos àquela parte da sessão em que a atenção das pessoas inevitavelmente começa a se dispersar. Eu estava quase cochilando. Então, de repente, o gato da mulher pulou em sua mesa e colocou o rosto na frente da webcam. Ela não perdeu o ritmo. Ela o apresentou brevemente, o colocou de lado e voltou à discussão sobre mídia social para grandes empresas. Você podia sentir a plateia acordar, se envolver e se reconectar imediatamente. As pessoas finalmente estavam prestando atenção. Um pouco de espontaneidade vai longe. Claro, a capacidade de ser espontâneo e relaxado enquanto está em uma webcam pode não vir naturalmente no início. Então, crie oportunidades para praticar. Videoconferências ou bate-papo virtual com familiares e amigos são um bom lugar para começar. Quando se trata de criar conteúdo sincero, escolha um meio que se adapte às suas habilidades. James Altucher realiza sessões de perguntas e respostas no Twitter, onde as pessoas podem aparecer e perguntar o que quiserem. As perguntas vão desde como consigo um financiamento para minha empresa, até como encontro o amor. Quando faço minhas entrevistas no Google Hangout, em vez de colocar um fundo verde atrás de mim para fingir que estou em um estúdio, eu gosto de fazê-las na sala de reuniões centrais do nosso escritório. Os funcionários se reúnem e, quando posso, os trago para a conversa. Experimente, fale, adapte-se, repita. Os empreendedores mais bem-sucedidos fazem suas melhores jogadas por meio de experimentação, tentativa e erro, oportunismo e, literalmente, por acidente. Altucher está constantemente lançando sementes para a autorrenovação. Ele envia ideias e vê o que acontece, quem se interessa por elas e por quê. E, a partir das respostas, ele cria novas conexões e oportunidades. Ele evolui. Às vezes pensamos que tudo o que devemos divulgar são as grandes conquistas, os grandes anúncios do tipo "terminei algo genial, preparem-se". Atualizações de status e blogs facilitam o compartilhamento de atualizações curtas ao longo do caminho, que levam as pessoas em sua jornada. Quando algo deu errado? Quando você teve uma pequena vitória? No que você poderia precisar de conselhos? Portanto, compartilhe seu processo. Experimente, fale, adapte-se, repita. E faça tudo com a atenção e orientação daqueles que se importam o suficiente para o seguirem.